Irmãos, nessa noite então nós vamos olhar para todo este capítulo, mas nós faremos a leitura à medida em que nós formos avançando. Na verdade não é todo o capítulo, nós vamos até o verso 46 hoje, mas nós vamos ler à medida em que nós avançamos nos pontos da mensagem desta noite. Nós já oramos pedindo que Deus abençoe, que Deus conduza o nosso coração em submissão à palavra dele, que a voz dele seja ouvida. E eu gostaria então que nós pensássemos aqui em João 11, com o grande tema de que Jesus é a ressurreição e a vida. Isso está bem claro na declaração que Cristo vai fazer. E o que você tem diante de você aqui no capítulo 11, é o último milagre que João registra. João selecionou 7 milagres. Ele descreveu Jesus transformando água em vinho, Jesus curando o filho do oficial do rei, Jesus curando um paralítico que estava nessa condição há 38 anos, Jesus multiplicando os pães e os peixes, Jesus acalmando uma tempestade ao andar sobre as águas, Jesus curou um cego de nascença, e agora nós chegamos no 7º milagre que João registra. E a partir do capítulo 11, no final do 11 e o 12 em diante, você tem Jesus agora indo em direção à sua morte na cruz do Calvário. E aí você passa a ter os eventos relacionados com a morte de Cristo, ao ponto de alguns estudiosos dividirem o livro de João em 2 grandes blocos, como sendo o livro dos sinais, este primeira parte, até o capítulo 11, e a partir do capítulo 12, o livro da glória. Intencionalmente, João poderia ter registrado vários milagres, Jesus fez muitos outros. Intencionalmente o Espírito Santo conduziu João a deixar no registro o último milagre, este da ressurreição de alguém chamado Lázaro. Nós veremos Cristo enfrentando a morte e vencendo a morte, até porque as próximas páginas de João vai ser o próprio Jesus indo à morte. E a convicção absoluta que nós temos, enquanto nós o vemos caminhando em direção à cruz, é que ele tem poder sobre a morte. E um dos sinais deste poder sobre a morte é que o último milagre que ele fez foi exatamente tirar um homem que estava há 4 dias morto, de dentro de uma sepultura, e fazê-lo a viver de novo. Por isso que Jesus se declara aqui como sendo a ressurreição e a vida. Naturalmente que os milagres de Cristo sempre têm uma conotação de um objetivo específico pelo qual ele faz cada um deles. E boa parte dele, quando ele lida com curas de doenças, ele está retirando sobre o mundo, mostrando o seu poder de retirar sobre o mundo as consequências da queda. A doença é uma das consequências que a queda trouxe. E a maior consequência da queda, a maior maldição da queda, é a morte. Deus diz para Adão: não coma, porque no dia em que você comer, você vai morrer. E aqui nós vemos o Redentor vencendo a morte ao ressuscitar, então, Lázaro. Então nós vamos olhar essa temática como um todo a partir de 2 grandes blocos neste texto. E o primeiro deles é o drama aqui de Marta e Maria. Marta e Maria convivem com um drama e vão apresentar este drama a Jesus. Olha aí comigo o capítulo 11 então. Começa assim o texto. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Depois nós continuaremos a ler então, a partir desse verso. O que é que você encontra neste drama de Marta e Maria?
elas estão convivendo com uma coisa que todos nós, em maior e menor grau, já vivemos ou vamos viver ainda, como é a dor de um ente querido que está bem mal de saúde. E quem é esse ente querido que está mal de saúde? É Lázaro, irmão de Marta, irmão de Maria. Então essas irmãs têm o seu irmão doente, e gravemente doente. Nós sabemos disso, que há vários tipos de doenças, há níveis em que nós estamos, quando nós estamos doentes, mas aqui o que Lázaro está é com alguma coisa bem séria. Ele estava à beira da morte, ao ponto de Marta e Maria mandar um recado para Jesus que não está tão próximo deles. E Jesus não está próximo dessa região, exatamente porque no capítulo 10, nós o vemos lá em Jerusalém, lá participando das festas, como a festa da dedicação, e as pessoas tinham pegado em pedras para apedrejar Cristo, alguns estavam prontos para prendê-lo, e Jesus então vai para um outro lugar, está distante daquela região um pouco, mas Marta e Maria, e Lázaro também, naturalmente, eram muitos amigos de Jesus. A Bíblia chama atenção para esse detalhe, inclusive no capítulo 12, você vai ver Jesus na casa deles, melhor dizendo, de Simão, participando de uma refeição que eles estão propiciando a eles. Então Jesus era bem próximo de Marta, de Maria e de Lázaro. Certa feita ele esteve na casa de Marta e Maria, e você lembra daquele episódio, que Marta estava lá fazendo um monte de coisa, cuidando da casa, preparando comida, e Maria estava sentada ouvindo Jesus falar. E de repente Marta diz: você não vai mandar ela me ajudar? Aí Jesus diz: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, pouca coisa é necessária. Então é uma família próxima de Jesus. Jesus tem algumas pessoas muito próximas dele no seu ministério. Ele tem o grupo dos 12, no grupo dos 12 ele tem 4 mais próximos, e na multidão que ele se relaciona, ele tem uma família, que ele vai lá, senta, come com eles. E de repente, este Lázaro está extremamente doente, e Jesus não está próximo, mas Marta e Maria, que tem essa intimidade com Cristo, tem esse relacionamento com Jesus, sabe do poder de Cristo. Jesus já tinha feito aqui 6 milagres extraordinários no Evangelho de João, registrados, tinha feito muitos outros. E Marta e Maria então têm um projeto, um plano para tentar lidar com essa angústia. E o plano é: vamos enviar um recado até Jesus. E o interessante é que o recado que ela manda não exige Jesus ir até com eles, não diz: venha que Lázaro está doente, não diz isso, mas manda uma informação: está doente aquele a quem o Senhor ama. Até porque Jesus tinha feito um milagre à distância. Jesus tinha curado o filho de um oficial real, sem ter ido na casa dele. E talvez isso criasse essa expectativa, né? Se Jesus souber que Lázaro está doente, ele dá um jeito de resolver. Se ele achar que precisa vir até aqui, ele vem, mas é perigoso, as pessoas estão querendo matá-lo, mas ele precisa saber sobre este fato de que Lázaro está doente, e ele pode, quem sabe, resolver esse quadro terrível em que essa família está. Então essa é a primeira ideia que a gente precisa entender esse contexto. Marta e Maria convivem com um drama da doença de Lázaro. Eu e você, assim como Marta e Maria, também passamos por momentos difíceis, das mais variados tipos. E o grande ponto é que nós sempre temos com quem olhar, em quem buscar, que é Jesus Cristo. Assim como Marta e Maria, eles não são exclusivos, os únicos amigos de Jesus. Jesus disse certa feita que aqueles que seguem a Ele, são discípulos dele, e Ele passa a chamar de amigo. E eu e você temos o privilégio de termos a intimidade com Cristo, ao ponto de nós lançarmos para Ele as nossas preocupações, quando as coisas apertam diante de nós, assim como Marta e Maria teve. Mas o que é que talvez a Marta e Maria não esperava, era a forma como Jesus iria reagir a isso. E você olha para o capítulo 11, você percebe que Marta e Maria mandam um recado muito belo. Olha lá o verso 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, vamos juntos? Senhor,
E perceba que coisa linda, que ele não está baseado no amor de Lázaro para com Jesus. Não diz assim, Jesus, está enfermo aquele que te ama. Não, não é isso. Está dizendo, Jesus, está enfermo aquele a quem amas, a quem tu amas. A ideia é, Jesus, você ama Lázaro, eu sei disso, e ele está doente. Sabe que a nossa relação para com Deus e a nossa busca que Deus venha nos socorrer, deve sempre ser baseado no amor que o próprio Deus tem para conosco. Nas nossas orações é muito melhor nós orarmos dizendo, Senhor, aquele que o Senhor ama está doente, aquele que o Senhor ama está passando por tal dificuldade, porque o amor de Cristo é sempre maior do que o nosso amor. O amor de Cristo é de fato aquilo que faz com que Cristo possa fazer algo por nós, mais do que o nosso amor para com Jesus. Então essa é uma declaração fundamental, em que baseava a confiança de Marta e Maria de que Jesus poderia fazer algo para com eles. O fato de Jesus amar Lázaro. E Maria e Marta sabiam disso. No meio da dor e do sofrimento, lembra, Jesus ama você. Ore confiado no amor de Jesus para contigo, mais do que no seu amor para com ele. Mas a resposta de Jesus, olha o verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, vamos junto? Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. A resposta de Cristo é, esta enfermidade não terminará em morte definitiva. Não é que não possa passar pela morte, mas Jesus está dizendo, ela não termina em morte. Ela redunda em glória, para que Jesus, para que o Filho seja glorificado e o Pai seja glorificado. E essa é a resposta que Jesus dá diante dessa notícia que chega até ele. E a resposta é, eu não vou curar, a resposta é, eu não vou lá, a resposta simplesmente é, esta enfermidade não é para a morte, ela vai glorificar a Jesus. Aquele emissário precisa retornar, e segundo os estudiosos, é bem provável que quando ele chegue lá, Lázaro já estava morto. Até porque, quando Jesus vai chegar lá, Lázaro vai estar morto há 4 dias. Imagina Marta e Maria recebendo essa notícia. Marta e Maria, Jesus disse, fique tranquilo, essa enfermidade não é para a morte. E Marta e Maria talvez já esteja com o irmão morto ou próximo de morrer. Marta e Maria passam então a ter que conciliar algumas coisas. Jesus ama, mas meu irmão morreu. Jesus nos ama, mas aquilo que eu esperava que acontecesse não aconteceu. Esses dramas não é apenas de Marta e Maria, mas também é o nosso. Muitas vezes conciliar estas verdades, o amor de Deus, com aquilo que está acontecendo na nossa vida, nem sempre é fácil. Mas a afirmação de Jesus continua a mesma. Isto que eu e você passamos não é o fim. Isto que eu e você passamos não é o ponto final da história. Sempre haverá a próxima página. Pode ser de uma plena restauração nessa história, como é o caso de Lázaro, mas a grande história do último dia, quando até aqueles que estão mortos irão ressurgir. Nunca a tragédia na vida do crente é o último ponto da história. Porque o último ponto da história está lá em Apocalipse. E de fato tudo vai cooperar para a glória do Filho, para a glória do Pai. E o que eu e você precisamos estar sempre confiados é nessa frase de Jesus. O estado em que nós estamos não é o final, não é o definitivo. E isso vai redundar em glória ainda maior. Essa é a informação que chega aos nossos corações no tempo atual. E Jesus intencionalmente opta por demorar. Olha lá o verso de número
6. Antes, olha o verso 5. Talvez quando você leia isso aqui, você diz, pastor, quem achava que Jesus amava era Marta e Maria, elas que estão dizendo. Mas aqui a gente não tem evidência que Jesus realmente amava. Não, ele amava, olha o verso 5. João faz questão de reafirmar isso. Porque na primeira leitura você diz, parece que Jesus não está se importando. E aí o texto faz questão de dizer, olha o verso 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Ele ficou sabendo e ele ainda demorou 2 dias. A gente fica angustiado, né? Quando a gente chega num hospital com alguém doente, grave, e aí a demora daquele pronto atendimento, e vai, você vai ficando agoniado. Jesus está lá e espera 2 dias. 2 dias. Eu não estou dizendo para que você que trabalha em hospital ficar esperando 2 dias, que você não é Jesus, você não vai ressuscitar o indivíduo. Então não é isso. Mas o ponto é, Jesus ama e Jesus demora. Na perspectiva humana. O tempo de Jesus agir na história precisa ser exatamente naquilo que ele proclamou, decretou, para que a glória seja maior. Se Jesus tivesse ido com eles, pelos cálculos, é provável que quando chegue lá, Lázaro estava morto, e Jesus poderia chegar lá e ressuscitar Lázaro. E Jesus estava manifestando glória, vencendo a morte. Mas havia algumas crendices entre os judeus. Crendice é algo que não é aquilo que a Bíblia diz, mas são tradições que vão sendo criadas, crenças que vão sendo criadas que não tem fundo nenhum de verdade. E uma delas era, quando alguém morre, o espírito fica aí próximo, mais ou menos até entre 3 a 4 dias. 3 dias, ainda dá para acontecer algum milagre, uma ressurreição, assim como no Antigo Testamento teve. Lembra, isso é uma crendice dos judeus. Não é isso, quando alguém morre, imediatamente a alma vai ter com o Senhor. Mas Jesus quer manifestar um milagre extraordinário, de chegar lá, quando Lázaro estava há 4 dias morto, para que não haja dúvida. Curar um doente é algo que só quem tem grande poder para fazer de forma milagrosa. Já era uma grande exaltação de Cristo. Ressuscitar um morto já é algo que glorifica Cristo. Mas ressuscitar um morto que estava assim há 4 dias é algo extraordinariamente grande aos olhos de qualquer um. E é por isso que Jesus demorou. É por isso que Jesus disse, não é agora que nós vamos. Perceba, Deus manifesta a glória sobre as nossas vidas, agindo no tempo dele, para que seja ainda mais extraordinário os feitos dele. E ele vai fazer isso na vida desta família. Marta e Maria têm um drama. Lida inicialmente corretamente com este drama. Busca em Deus, busca em Jesus, busca confiado no amor de Jesus para com eles. Mas agora elas precisam conciliar a aparente ausência de Jesus, a aparente demora de Jesus e a aparente declaração de Cristo, que parece não conciliar com o que ela está vendo. Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Cristo. Mas eu quero olhar a segunda e última lição, então. Então, primeiro, esse grande aspecto envolvido com o drama de Marta e Maria. Segunda e última lição, essa intervenção poderosa de Jesus na história. Olha comigo, então, a partir do verso 7. Depois, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Olha a resposta dos discípulos. Disseram-lhe, pois, os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu,
mas vou para despertá-lo. E isso aqui Jesus está dizendo não porque chegou até ele uma informação de que Lázaro havia morrido. Não. Ele tem consciência plena do que ele respondeu, tem consciência plena do que aconteceu. E ele está dizendo, Lázaro adormeceu, Lázaro morreu. No primeiro momento os discípulos não entendem. Olha lá o verso 12, ó. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Os discípulos disseram, se ele está dormindo, deixa ele dormir, está tranquilo, tá? É só dormir. Eles estavam achando que Jesus estava falando de sono, né? Verso 13, ó, Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado a respeito do sono. Então lhes disse Jesus claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos, vamos também nós para morrermos com ele. A intervenção soberana de Jesus se dá de modo sacrificial em favor daqueles que ele ama. Jesus intervém na história, e ele intervém de forma sacrificial. E a Judéia, como eu disse, era colocar a cabeça em risco, humanamente falando. E os discípulos entenderam isso. Os discípulos disseram, ainda há pouco eles queriam apedrejar, e a gente vai voltar para lá. Perceba, o que faz Jesus ir até a Judéia é porque ele ama Lázaro, ele ama Marta e Maria. E ele está dizendo, ele morreu, ele adormeceu, e eu preciso despertá-lo. Não importa que eles estejam tramando, não importa que lá estejam pessoas tentando me apedrejar. É necessário que eu tire da morte Lázaro, porque eu o amo. É sacrificial a intervenção de Jesus em nosso favor. E quando Jesus chega lá, ressuscita Lázaro, vai exatamente gerar a plena decisão nos líderes religiosos. Não tem jeito, nós precisamos matar este homem. A ida de Jesus à Judéia é um passo definitivo para colocar-se em risco em favor daqueles que ele ama. Aliás, irmãos, só tinha um jeito de Jesus vencer definitivamente a morte que está sobre nós. Só tem um jeito de nós vencermos a morte. É através de uma ação sacrificial de Jesus. Essa não é a vez derradeira que ele vai morrer. É a vez que eles decidem, vamos matá-lo. E ele continua em Jerusalém. Ele vai de novo a Jerusalém. E certa feita ele está indo lá e Pedro está dizendo, não precisamos ir. Você não precisa ir para a cruz. E ele diz, é necessário. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. A decisão de Cristo em ir ressuscitar Lázaro é a mesma decisão resoluta de Cristo em ir a Jerusalém, morrer na cruz para que nós fôssemos ressuscitados. A intervenção de Jesus na história é sacrificial. Jesus ama você e quer a prova disso. Ele foi ao seu encontro na cruz do Calvário, sofrendo por você. E olha a chegada de Jesus lá então. Olha o verso 17. Essa intervenção de Jesus, que é poderosa na história, é uma intervenção sacrificial e é uma intervenção caracterizada pela empatia com o sentimento daqueles que sofrem. Olha o verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, eu estou lendo o verso 18, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta é sempre aquela que toma as primeiras iniciativas na Escritura. Olha o verso 21. Vamos juntos? Disse, pois, Marta a Jesus. Só um minuto. Não tem como você não ler essas palavras sem se colocar no lugar de Marta. Ela mandou um recado para Jesus. O que ela viu foi o irmão morrer.
4 dias que ele está sepultado, Jesus chega. E ela sai em direção a Jesus. E ela não está irada, brigada, não é isso? Mas ela está abrindo o coração para Jesus. Vamos juntos? Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te o concederá. A fala de Marta é: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A convicção de Marta é plena de que se Jesus estivesse lá, algo teria acontecido diferente. O final da história teria sido diferente. Ela teve um grande plano e parece que o plano fracassou, porque Jesus não estava lá. E há muitas pessoas que estão nesse ponto da história na vida. Há muitas pessoas que não conseguem se livrar de determinadas dores e sofrimentos, porque continuam dizendo: Jesus, por que o Senhor não estava lá? Por que o Senhor não estava naquele momento? Por que o Senhor não estava naquela sala de cirurgia? Por que o Senhor não estava naquela situação? Olha a resposta de Jesus para Marta. Verso 23. Declarou-lhe Jesus, vamos juntos? Teu irmão há de ressurgir. A declaração de Jesus é de uma profundidade teológica linda. Teu irmão há de ressurgir. Você já foi em velório e nunca é fácil você usar alguma palavra para consolar alguém. Você chega lá e pensa: o que eu vou dizer? Não tem muito o que dizer. Jesus, com essa frase, nos lembra que a gente tem sim algo a dizer. Se aquela pessoa é um filho de Deus, nós podemos dizer: teu irmão há de ressurgir, teu filho há de ressurgir, teu pai há de ressurgir, tua mãe há de ressurgir, teu amigo há de ressurgir, teu colega há de ressurgir. Naturalmente que todos hão de ressurgir, mesmo aqueles que não estão em Cristo. Mas aqueles que não estão em Cristo, essa ressurreição vai ser para sofrimento. Mas para aqueles que estão em Cristo, essa informação de que teu fulano há de ressurgir, é o que Paulo fala lá aos Tessalonicenses. Ele escreve aos crentes de Tessalonicenses e diz: vocês não precisam viver sem esperança. Você há de encontrar com aqueles que partiram, quando Cristo voltar. Ele trará na sua companhia os que dormem, os que morreram. E essa é a afirmação de Jesus: teu irmão há de ressurgir. Naturalmente, quando alguém morre, a gente pode dizer: já descansa com o Senhor, já desfruta de um paraíso. Tudo isso é válido, é consolo e é bíblico também. Mas existe algo mais. Algo mais é: a morte vai ser vencida no último dia da história. Cristo há de ressurgir todos aqueles que estão em Cristo, para que possam viver eternamente quando Ele voltar. Que eu e você possamos falar mais isso uns aos outros, porque todos nós aqui provavelmente temos entes queridos que partiram, e aqueles que estão em Cristo, lembra disso, Ele há de ressurgir. Marta tem uma teologia correta, e a resposta de Marta é a resposta dessa ressurreição que é a promessa que nós temos. Olha lá a resposta de Marta. Verso 24, vamos juntos? Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Marta diz: eu sei disso, eu tenho convicção disso, de que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Nós estamos aqui ainda com poucas páginas do Novo Testamento, mas a crença da ressurreição já existia entre o povo de Deus, já estava lá no Antigo Testamento. Jó disse: eu creio no meu Redentor, eu sei que eu há de vê-lo com os meus próprios olhos. Dentre os judeus tinha um grupo que não acreditava em ressurreição, eram os saduceus, mas Marta cria na ressurreição final, e ela está buscando nisso consolo para ela está dizendo: sim, Senhor, eu creio nessa ressurreição. Mas aí Jesus mostra para Marta que Ele está falando de algo agora,
E essa promessa que ele faz para Marta é porque é aquilo que ele havia dito desde o início: essa enfermidade não é para a morte. E olha ele dizendo então a partir do verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isso? Percebe a resposta de Jesus? É: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morre eternamente. E aquele que crê em mim, eu posso ressuscitar. E ele pergunta para Marta: você crê nisso? As perguntas de Jesus é para nos levar a pensar como nós relacionamos com coisas tão grandiosas. A minha pergunta para você é: você crê que se alguém crê em Cristo, ele vive eternamente? Marta vai responder. Olha a resposta de Marta, verso 27. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. E aí você vê agora a cena da segunda personagem, a outra irmã. E vem Maria. Olha o verso 30. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus estavam com Maria em casa e a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, e a fala dela é muito parecida com a da irmã: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 33, vamos juntos? Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus está numa das cenas mais fortes aqui. Uma irmã enlutada, e pessoas em volta choram para consolá-la. Jesus fica com o espírito comovido com aquilo tudo. E Jesus faz uma pergunta. Percebe, Jesus com Maria, Jesus vai logo perguntando, onde o sepultastes? Eles lhe respondeu, Senhor, vem e vê. Vamos juntos? Jesus chorou. Irmãos, isso é extraordinário. Esse versículo normalmente as adolescentes e crianças decoram para nas gincanas bíblicas. Fala um versículo aí de Jesus chorou, que é o mais rápido, mais fácil. Mas você percebe as coisas que estão por detrás disso? É muito profundo. Jesus sabe o que ele vai fazer. Desde o início ele disse, eu vou ressuscitar Lázaro. A enfermidade não é para a morte. E ele está chorando, porque nós estamos vendo que o nosso Redentor, aquele que intervém de forma poderosa na história, tem empatia com a nossa dor e o nosso sofrimento. A morte, desde quando ela entra na história, ela entra como um salário do pecado. E Jesus está vendo exatamente o que é o salário do pecado. Jesus olha, vê o sepulcro onde colocaram Lázaro. Jesus olha a dor de Maria chorando. Jesus viu a dor de Marta chorando. Jesus vê que o seu amigo foi colocado dentro de um lugar. E Jesus chora, mostrando que ele se compadece da nossa dor. Jesus demorou o tempo que tinha que demorar. Jesus não enviou uma palavra de cura quando nós achávamos que tinha que enviar. Mas jamais pense que Jesus não se importou com essa história. Ele está aqui abrindo o coração e chorando diante da realidade da morte. Por mais que todos nós que somos cristãos temos convicção absoluta do que acontece quando nós partimos e estamos com Cristo, quando parte, a gente chora a morte de um ente querido. E não é errado. É exatamente perceber quão grave é o nosso estado de queda. A dor que tudo isso gera, e Jesus se compadecido da dor dos seus amigos, Jesus chorou.
Mas a diferença é que Jesus não é apenas alguém que pode apenas chorar conosco. Há algumas teologias por aí, chamado do teísmo aberto, por exemplo, diz que Deus abriu mão de conhecer o futuro. E aí o que Deus faz? Ele participa da nossa dor e do nosso sofrimento. Quando a gente sofre, Ele sofre conosco. Mas Ele não pode intervir. Não é isso essa história. A dor de Jesus não é a dor simplesmente de quem se compadece. Ele é aquele que tem o poder de resolver aquilo que parece impossível. E Ele vai fazer mais do que chorar conosco. Jesus se compadece da nossa dor, Ele se tornou humano para que nós possamos ter plena convicção de que aquilo que nós sentimos, Cristo também sentiu. E Ele pode nos socorrer. Ele foi desprezado como nós somos. Ele teve dentro dele um corpo atingido pelas consequências do pecado, sem que ele nunca tivesse pecado, mas o corpo dele enfraquecia, passava pelas dificuldades todas, para que ele tivesse plena empatia conosco. Mas mais do que empatia, ele continuou sendo Deus o tempo todo. E ele vem e resgata aquilo que parece impossível. E olha que essa intervenção poderosa de Jesus na história vai se dar com Jesus agora tendo empatia, mas agora fazendo exigências. E olha a exigência que Jesus faz. Verso 36 em diante. Então disseram os judeus: vede quanto o amava, mas alguns objetaram. Não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Então uns estão dizendo, ele amava mesmo. Outros diziam, tá, aí ele não tinha poder para resolver, não curou o cego, por que ele não fez nada? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e este era uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. O túmulo daquela época não era como hoje, era basicamente quase que uma caverna, e aí então era sepultado meio em pé. E aí você está indo nessa direção de uma gruta, e aí tem uma pedra lá. Olha a fala de Jesus, verso 39. Então ordenou Jesus, vamos juntos? Tirai a pedra. É interessante isso. Jesus vai ressuscitar Lázaro. E ele manda alguém tirar a pedra, né? Ele podia ter chegado lá e a pedra saía. Tirar uma pedra é facinho perto de ressuscitar o morto. A intervenção soberana de Deus não invalida as nossas responsabilidades. E Ele está dando uma ordem. Tirai a pedra. Tirem a pedra. Tirar a pedra qualquer um poderia. E Jesus está dando a ordem que qualquer um pode fazer. Mas olha a resposta. Disse-lhe Marta, irmã do morto. Vamos juntos? Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Marta está dizendo assim, Jesus, não mexe com isso. Talvez ela pensasse que Jesus queria ver o corpo. Assim quando acontece um velório, e aí depois você vai para a beira do cemitério, quando você vai sepultar, talvez chega alguém mais atrasado, ele diz, dá para abrir um pouquinho antes de sepultar? E você abre, e aí sepulta. Mas o fato é que aqui tinha 4 dias. Já fede. Já está fedendo. E Marta está dizendo assim, eu não quero ter a última imagem do meu irmão, o cheiro do meu irmão impregnado no meu nariz, é basicamente isso. Ela está dizendo, Jesus, o Senhor precisa ver, não, para quê? Não mexe com isso. Essa é a Marta que havia dito, eu creio. Aí Jesus faz essa fala para Marta. Olha o verso 40. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, e disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Ele tinha convicção absoluta que o Pai ouvia ele, mas ele faz isso publicamente, para que todos possam ouvir, que aquilo que vai acontecer, é o Pai fazendo, porque o Filho está pedindo. E ele está fazendo isso de forma pública.
Olha o verso 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o texto diz simplesmente assim: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Pensa, o indivíduo está lá sepultado e de repente 4 dias depois ele sai, por causa de uma voz que ecoa. Não é por causa de uma voz, é por causa da voz do Filho de Deus. O único que é capaz de transformar a morte em vida é Jesus Cristo. E é isso que Ele está fazendo. Ele é a ressurreição e a vida. Qual é o sinal disso? Olhe Lázaro saindo para fora. Porque Jesus ordenou. João diz para nós que no último dia, no canglor das trombetas, ouvirá a grande voz, e aqueles que se acham no túmulo sairão, assim como Lázaro saiu. Olha o verso 45. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus, e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. E sabe o que os fariseus vão fazer? Os fariseus vão se organizar para matarem Jesus. Olha o verso 57. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Só tem um jeito de Jesus tirar aquele que está morto para dar vida: se Jesus entrar e ser morto no lugar dele. E é isso que vai acontecer a partir de João 12. Esse vai ser o caminho de Cristo. Perceba, para que Cristo vencesse a morte, Ele precisou estar na morte. Porque a morte é o salário do pecado. Essa ressurreição de Lázaro não é a ressurreição final. É a ressurreição de retornar à vida. Mas Lázaro retornou com um corpo ainda corruptível. Lázaro morreu depois. Aliás, o texto vai dizer daqui a pouco que eles quiseram matar Lázaro de novo. Tem que matar esse cara. A ressurreição do último dia é a ressurreição que Cristo passou definitivamente por ela. A ressurreição eterna, onde nós teremos um corpo restaurado. Isso se dá porque Cristo venceu a morte em nosso lugar. Eu espero que quando você olha para essa história, primeiro, para o drama de Marta e Maria, você possa se identificar, e nos seus dramas, você possa ter plena convicção que Jesus ama você. Não baseie na demora de Cristo, porque Ele tem o tempo dele de agir. Baseie nas promessas que Ele disse sobre você. E lembra, isto não é o fim da história. Isto é para que o Filho seja glorificado e o Pai também. Todos aqui viram o grande poder de Jesus. Daí nós vimos a segunda lição, que é a intervenção poderosa de Jesus na história. Ela é sacrificial. Jesus teve que ir até Jerusalém, até a Judeia pelo menos. É caracterizado por empatia daquele que chora, daquele que vê a dor, faz exigências, tira a pedra, desata-o, e é poderoso ao ponto da voz dele levantar da morte aquele que estava sepultado há 4 dias. Os discípulos que viram isso, mais à frente não vão acreditar que o próprio Jesus tinha condição de sair de dentro de um túmulo. E Jesus ficou lá 3 dias. Ele havia dito antes, ele disse: eu vou ser sepultado, vou morrer, mas ressuscitarei. Mas eles ficaram tanto quanto que duvidosos disso. E olha que eles tinham visto Jesus fazer isso com alguém. Eu espero que eu e você leiamos o texto de Jesus vencendo a morte, com a plena convicção de que nós em Cristo podemos vencer a morte. Quando eu digo vencer a morte, eu não estou dizendo de não morrer aqui, mas o nosso partir é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E ainda assim, não é o fim.
Eu sei que no último dia ele há de ressurgir, e corpo e alma vão se ligar novamente, para viver para todo sempre. Por que isso? Porque Jesus esteve entre nós, porque Jesus sofreu no nosso lugar, porque Jesus venceu a morte, e no final nós vamos poder dizer como Paulo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragado foi a morte pela vitória que Cristo nos deu. O último milagre de João é Jesus vencendo a morte, porque é isso que ele vai fazer na sua obra da cruz do Calvário. Eu gostaria que você lembrasse disso, que você colocasse diante de Deus, dizendo: Senhor, está enfermo, Senhor, estou passando por isso. Aquele que o Senhor ama, o amor do Senhor é a base que eu estou pedindo as coisas. Lembre sempre de dizer uns aos outros: ele há de ressurgir no último dia. Ele há de ressurgir no último dia. E lembra de crer que as coisas que acontecem, por mais estranho aos olhos, no final vai redundar em maior glória para Jesus e para Deus Pai. Um Lázaro, depois de 4 dias morto, é glória sobre glória, bem melhor do que o Lázaro curado. Louvado seja Deus por isso, que eu e você possamos descansar neste que vive. E nós vamos exatamente cantar um hino, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Vamos fazer isso, vamos colocar de pé, enquanto que a equipe de música também se posicione. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Deus enviou o seu Filho amado, isso faz toda a diferença.